Capítulo 336 Óleo da Morte. 2 dias antes da partida, os 4 gênios que representavam a seita Sangue de Ferro fizeram seus preparativos. Jiang Sanfeng e os outros, vendo que Zhao Feng saiu da reclusão, vieram pedir conselhos a ele. Alguns dias atrás, Jiang Sanfeng, Jie e Dong Shui estavam treinando uns com os outros, mas eles não tiveram a chance para com os principais gênios do continente norte. Certo. Zhao Feng assentiu com a cabeça e inspecionou os 3. O cultivo dos 3 não mudou muito. Depois de alcançar o reino espiritual verdadeiro, o progresso no cultivo era difícil, essa dificuldade poderia ser várias vezes maior do que antes. Se a diferença de cultivo fosse um nível como o rank humano verdadeiro e rank místico verdadeiro para aqueles da mesma idade, sua velocidade de cultivo diferiria várias vezes. Isso incluiu Zhao Feng. Embora seu cultivo tenha progredido, ainda estava próximo do estágio tardio do rank humano verdadeiro. Afinal, sua linhagem ocular não ajudou na velocidade de cultivo e se concentrou principalmente na compreensão. A primeira foi Dong Shui, que tinha o cultivo nos estágios iniciais do rank humano verdadeiro. Dos 4, Dong Shui era a mais fraca. Por favor, líder de divisão Zhao, pegue leve comigo. Dong Shui disse respeitosamente. Zhao Feng concordou com os 3 que ele não usaria sua linhagem ocular. Dong Shui cultiva a técnica Jade de Gelo e era uma habilidade de gelo, e cada ataque lançado trazia ventos uivantes e uma camada de névoa azul gelo que envolvia todo o corpo, enquanto de vez em quando, rajadas de vento congelantes avançavam em direção de Zhao Feng. Zhao Feng não a subestimou, embora o atributo da habilidade dela fosse semelhante à da sua linhagem ocular. Na batalha, ele superficialmente, com o óleo espiritual de Deus inspecionou a habilidade do atributo gelo e depois de dezenas de golpes, ele pareceu compreender algo e sua figura piscou. Chua chua. 2 figuras de Zhao Feng apareceram à esquerda e à direita e ambos atacaram Dong Shui. Dong Shui entrou em pânico e foi empurrada para trás por uma palma de relâmpago, e pelo entorpecimento, ela mal podia se mexer. Sua técnica Jade de Gelo não é ruim e pode restringir muito a velocidade do adversário, mas sua habilidade de combate bem como agilidade, ainda tem algumas deficiências. Zhao Feng analisou. Dong Shui estendeu a língua, entendido. Em termos de habilidades do atributo Gelo, a seita Palácio do Gelo Místico é suprema. Weixanzi desta geração, do Palácio do Gelo Místico, recebeu a herança do Gelo Místico e chegou no top 3 na última conferência. Zhao Feng já tinha ouvido falar da seita Palácio do Gelo Místico antes, ela é considerada uma das 10 grandes seitas. Essa seita fica no extremo norte e era mais famosa pela herança do Gelo Místico. A cada 10 anos, a seita Palácio do Gelo Místico abriria a herança do Gelo Místico e somente aqueles que treinavam no atributo Gelo entrariam. Logo depois, a segunda pessoa a lutar com Zhao Feng foi Jie. O cultivo de Jie tinha atingido os estágios tardios do rank humano verdadeiro e ela estava extremamente perto de se tornar uma das 10 novas estrelas. Zhao Feng e Jie trocaram quase 100 movimentos, mas ele não encontrou nenhuma falha óbvia. Velocidade, destreza, combate corpo a corpo de Jie eram todos ótimos. Se fosse para dizer uma falha, essa seria sua falta de explosividade. Mas tem que levar em consideração de que ela não tinha linhagem ou habilidades correspondentes. A maioria das mulheres não apresentavam tal explosividade. Esta foi a maior diferença entre ela e Jiang Sanfeng. Por fim, foi a vez de Jiang Sanfeng. Zhao Feng ainda não usou seu poder ocular, então essa batalha foi extremamente feroz. 100 de movimentos depois. Garra arco de relâmpago. Zhao Feng ativou uma habilidade, então moveu sua mão, condensando no ar uma garra de relâmpago de alguns metros de comprimento, que com o som de Bruon atravessou o ar com um trovão. Uma onda destrutiva atingiu o chão e a pressão e a sensação de entorpecimento causado pelo relâmpago fez com que Jiang Sanfeng tivesse dificuldade em respirar.
Ban. A figura de Jiang Sanfeng ficou gravada no chão pela garra arco de relâmpago, todo seu corpo estava entorpecido e algumas partes queimadas, e também estava deprimido. Este movimento novamente. A garra arco de relâmpago era o movimento mais poderoso e prático de Zhao Feng, que poderia se encaixar em um certo intervalo, sendo difícil de se esquivar. Se fosse usado junto com o óleo espiritual de Deus, o oponente quase certamente não seria capaz de esquivar, a menos que seu nível de cultivo superasse muito o de Zhao Feng. Zhao Feng sorriu, mas ele não falou. Mesmo que Jiang Sanfeng fosse 2 vezes mais rápido, ele não conseguiria escapar da garra arco de relâmpago. Uma vez que esse ataque envolve uma certa área, criaria um efeito entorpecente que restringiria o movimento do adversário. Além disso, Zhao Feng calculou o caminho do oponente com sua energia mental. Se fosse usado com o óleo espiritual de Deus, poderia estimar seu próximo movimento. Menos da metade do tempo que levou para uma vara de incenso queimar, os 3 foram derrotados por Zhao Feng. Depois de perder, Jiang Sanfeng pediu para sentir a linhagem ocular de Zhao Feng. No seu nível, receio que você não poderá bloquear um olhar meu. Zhao Feng sacudiu a cabeça fracamente. Líder de divisão, não queremos derrotar sua linhagem ocular. É só que haverá outros gênios com linhagens oculares. Jie explicou. Oh! Tem certeza de que eles aparecerão? Definitivamente. Jiang Sanfeng disse com convicção. Pensando nisso, mesmo na área da nuvem, Lin Tong se especializou em uma linhagem ocular. Em todo o continente Flor Azul, seria normal que outras linhagens oculares aparecessem. Embora linhagens oculares sejam raras, há cerca de 100 tipos no continente e há 3 principais famílias que possuem as mais fortes linhagens oculares. Na conferência do Santuário do Dragão Real, essas 3 principais famílias de linhagem ocular definitivamente enviarão seus gênios para participar. Eles são extremamente problemáticos. Ao mencionar as 3 principais famílias de linhagem ocular, Jiang Sanfeng e as outras 2 apresentaram expressões solenes. A menos que alguém tivesse força imparável, um gênio que se encontrava com outro gênio de uma dessas 3 principais famílias, no melhor caso, sofreria um pequeno dano, mas no pior, perderiam miseravelmente. Na última conferência do Santuário do Dragão Real, conheci um gênio da família Tuoba que tem a linhagem ocular olhos penetrantes do céu. Um olhar dele foi como se tivesse uma lâmina invisível em minha garganta. Ao se lembrar disso, Jiang Sanfeng tinha uma expressão de medo. Se fosse uma batalha de vida ou morte, os olhos penetrantes do céu da família Tuoba poderia ter cortado a garganta de Jiang Sanfeng ou atravessando seu coração. Ao ouvir isso, Zhao Feng ficou atordoado. Parecia que não era só ele quem tinha uma linhagem ocular poderosa. Ao mesmo tempo, ele também estava excitado e expectante. Poder ver mais linhagens oculares, isso ajudaria Zhao Feng a melhorar sua própria técnica secreta ocular. Era preciso saber que o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng se especializou em compreensão e poderia copiar habilidades não muito complicadas. Tudo bem, como você desejar. Zhao Feng ficou parado, e mesmo sem vento, seu cabelo azul ondulava no ar. Prisão ilusória ocular. Zhao Feng abriu o óleo espiritual de Deus e olhou para os 3. Plup, plup, plup. Jiang Sanfeng e companhia caíram no chão, encharcados de suor e exaustos. Experimentar a prisão ilusória ocular pode aumentar sua resistência contra a energia mental. Eu também tenho o óleo da mente e o óleo da alma, que não só manipula a mente como também a congela e corrói. Zhao Feng riu. Sua técnica secreta ocular tinha começado a se formar. 2 dias depois, Tianmu e 2 anciãos com Zhao Feng e os outros 3 gênios, partiram para a viagem. Com o sedã lança dourada dragão de sangue, a velocidade em que eles foram foi mais rápida do que os especialistas do rank místico verdadeiro.
Nosso destino é a plataforma Estrela do Norte, mas porque o país Grande Domo é contado como um só podemos partir depois que todos chegarem. O vice-patriarca disse. Família real do país Grande Domo, em um campo. Príncipe Jin, Tianyunzi e as outras 10 novas estrelas já chegaram. Além disso, também havia outros com pontos confirmados, como Jie e Dongchui. Na superfície, o país Grande Domo tinha 10 pontos, mas na realidade havia 16. Príncipe Jin era o representante dos gênios. Príncipe Jin estava presunçosamente na frente, mas sua expressão ficou um pouco fraca quando Zhao Feng chegou. A chegada de Zhao Feng trouxe olhares de respeito e cautela. Ele não respondeu e manteve os olhos fechados em compreensão. Ele já havia atingido um certo grau no fundamento da esfera da alma de gelo. Em seguida, ele tentou compreender o livro incompleto do Olho Sombrio. O livro incompleto do Olho Sombrio foi dado a Zhao Feng pelo velho de sobrancelha grossa também. Cabelos, como tinha dito antes, eu tinha deixado Olho Escuro por falta de referência, mas agora será mudado para Olho Sombrio, que se encaixa melhor na habilidade. Esse livro era uma habilidade ofensiva e era proibida. A consciência de Zhao Feng logo entrou no mundo do livro incompleto do Olho Sombrio. Mesmo quando todos os gênios do país chegaram, Zhao Feng não abriu os olhos. Durante a viagem, 2 anciãos lideravam 4 gênios em uma besta voadora do rank místico verdadeiro. Agau. Os ventos eram fortes e ocasionalmente colidiam contra eles. Zhao Feng ainda estava perdido em sua compreensão. Miau. O pequeno gato ladrão saltou para fora, deu um arroto com cheiro de vinho, enquanto cuidava de seu dono. Dentro do sedã lança dourada. O vice-patriarca Tiemo tinha um leve sorriso no rosto. Originalmente, ele tinha planejado para que Zhao Feng entrasse no sedã para compreender, mas ele não esperava que este gato o ajudasse. Embora o tamanho do pequeno gato ladrão fosse pequeno, seu poder e a habilidade não deveriam ser subestimados. Ele estava no ombro de Zhao Feng e, não importa quão poderoso fossem os ventos, eles enfraqueceram quando se aproximavam de Zhao Feng. Este gato. O vice-patriarca olhou para o pequeno gato ladrão e pensou em algo. Ele tinha visto muitos animais espirituais semelhantes, mas apenas 2 deles eram verdadeiramente misteriosos. Um deles era o que estava à sua frente e o outro provavelmente era da Torre Sagrada dos 6 Bruxos. O vice-patriarca já conheceu o sábio Liu. Foi quando o patriarca era um dominante soberano do reino núcleo da origem. Sob a orientação do sábio Liu, o patriarca entrou em sono profundo, aguardando uma linha de esperança no futuro. Miau. Os olhos do pequeno gato ladrão giraram quando pareceu sentir algo e olhou para o sedã lança dourada. A inteligência em seus olhos definitivamente não era algo que um ser que de 1 a 2 anos poderia ter. Dimensão do olho esquerdo. Na dimensão da energia mental, apareceu um antigo livro esfarrapado. O antigo livro estava incompleto e alguns de seus conteúdos estavam borrados ou apagados. O livro incompleto do Olho Sombrio não deve ser cultivada por linhagens oculares fracas e aqueles que estão sob o reino núcleo da origem precisam ter cuidado ao cultivar. Zhao Feng lendo o conteúdo não pode deixar de ficar chocado. Os requisitos para aprender essa habilidade eram muito altos. Em primeiro lugar, era necessária uma linhagem ocular poderosa. Em segundo lugar, o cultivo recomendado é de estar no reino núcleo da origem ou maior e o requisito mínimo era de estar no rank Lord verdadeiro. Zhao Feng estava apenas observando e não pensou muito sobre isso. O objetivo final do livro incompleta do Olho Sombrio era cultivar a técnica secreta ocular proibida, o Olho da Morte.